O que acontece? Eu acompanho essa página, né, do Lito, que ele é professor, e ele é mecânico e piloto e fala sobre aviação. E, Lid, por que tu acompanha essa página? Mas o que foi que me prendeu, amiga? Eu comecei a assistir a análise dele sobre queda de avião. E ele fala, façam aí a ponte, mas senão a Ana vai fazer, que ela vai desenhar pra gente. E ele fala o quê? Que um avião, para cair, precisa de uma sucessão de erros, de falhas, e que a maioria absoluta das vezes é uma falha humana. Que o equipamento, seguindo toda a norma da ANAC, ele é um equipamento seguro e que os pilotos, a tripulação, os mecânicos, pessoal de base, precisa estar, assim, absolutamente treinado. Ele fala muito sobre treinamento. Por quê? Porque na hora que acontece o pega pra capar, você não tem tempo pra procurar. Pra procurar, pra ficar pensando em... Tem que ser automático. Por isso é o que a gente fala da fluência, né? Fluência. E ele fala... E aí eu disse, rapaz, olha que interessante o cara falando do negócio lá da outra área que tem tudo a ver com a gente. Tudo. Total. E essa coisa do erro é sempre um erro humano, porque a gente tem que lembrar que o equipamento, ele falha quando ele não foi monitorado por um ser humano, quando o monitoramento desse ser humano falhou, então foi o ser humano que falhou. O equipamento nunca falha. Exato, porque o equipamento não se comporta. Exato. Não se comporta. Ele tá ali porque alguém colocou ele ali, alguém permitiu que ele fosse usado, alguém instalou ele errado, alguém permitiu. Alguém errou. Várias pessoas erraram em cadeia. Né? Leide, a gente ouviu... Tá baixo. E vai ver se no céu tá... Gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar de aparelho, que é pra ver se melhora, ok? A gente vai colocar o aparelho da Ana pra ver se fica bom o som. Você quer ativar aí? Ela disse que tá no volume máximo e não tá ouvindo. Leide, a gente ouviu... Tá baixo. E vai ver se no céu tá... Gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar de aparelho. Talvez seja na hora da transmissão. Você tá assistindo o que passou? Ah, não, você tá assistindo eu tô ao vivo. Eu entrei com o meu Instagram, eu entrei na live da Realize. Júlia, Giovana, Maria Helena, ajuda a gente. O som tá baixo mesmo? Porque assim, a gente tá checando aqui E a gente tá conseguindo ouvir numa boa. O Instagram costuma ter essas coisas. A Júlia tá dizendo que tá ouvindo normalmente. Gente, eu não sei. Tenta sair da live e entrar de novo. Porque o Instagram e abrir. É aqueles problemas do Instagram. Que a transmissão do Instagram é feita de maneira muito irregular. Então, tem gente que recebe por uma rede perfeitamente. Tem gente que tá recebendo por outra rede que tá com problema. É a rede ou a transmissão do Instagram. Não adianta a gente mudar de aparelho, porque daí o que vai acontecer é que algumas pessoas que estavam ouvindo vão deixar de ouvir e outras pessoas que não estavam ouvindo vão passar a ouvir. A gente não transmite ao vivo pelo YouTube, a gente tá fazendo gravação de vídeo. Por quê? A Ju está dizendo que tá ouvindo bem, mas precisou colocar no máximo. Quer mudar? Não. Eu acho besteira, não tô perdendo tempo. Então vamos seguir. Depois, gente, a gente vai... E continua abaixo. Vou fazer o seguinte, a gente vai conversar por aqui, porque eu acho que vai ser difícil pra mudar, né? E depois vai estar no YouTube, mas façam um esforcinho, bota perto da orelha, ajuda nós. Entra e sai de novo. Desliga o Instagram e liga outra vez. Tá dizendo que tá baixo. O tal do tá baixo, mas dá pra ouvir. Deve ser meu aparelho. Então a gente vai ter que colocar o microfone nele. Eu acho mais fácil colocar o microfone nele. Porque o som da câmera, ela pega bem. A câmera, ele não vira. O Instagram é um saco, ele não faz isso. Me
Deus, não vai dar pra botar o microfone aqui, porque é bem aqui. É porque tinha que estar no tripé, por isso. Tu tem alguma coisa que sustenta esse negócio desse tamanho? Sim, tem as coisas grandes. Você já usou, inclusive, você é que nem minha mãe. Não, pro meu não, Você eu sabe usei que não pro existe. outro que é menor. Ah, tá. Esse aqui não cabe. Tá, então... Oremos. Diz que tá com Oremos. fone. Oremos. Tá? Não sei o que fazer, gente. Vamos indo. Quando a Ana fala tá mais baixo, quando a Lid chega perto, melhora. Porque, lógico, é porque o microfone tá lá. Eu trago mais pra cá essa? Pode bagaça? ser. Talvez melhore e a gente fala mais alto. Eu ia falar. Você vai cair na tua cabeça isso aí. Oi, gente, a Lid morreu. Ai, não, tá doendo. bem, tá tudo certo. Ai. Tá vendo? Aqui. Se fosse um... Ai. Se fosse um tablet vagabundo, não doía. Porque não Ai, que pesa dor. Tem que virar um pouquinho. Ai. A risada da Lid tá com som ótimo. Claro, berrei. Né? Ai. Ok, para lá. O equipamento não falha. Exato, mas é verdade. A gente falha. Não é o equipamento que falha. Gente, vamos. É Tá, isso. para lá. Tá. Então, porque o equipamento não se comporta, né? As pessoas precisam se comportar e quando tem um sistema em que demanda a ação de várias pessoas, Certo. isso precisa de uma coordenação ainda maior Hum, com múltiplas checagens. isso. Aí, antes da gente até falar mais sobre isso, Ah, vou contar, sugiro que vocês assistam, tá disponível no YouTube, lá no canal do G1, a matéria do Fantástico, falando sobre o mecânico. Fez um ano que o avião caiu da Voipé, sabe aquele que caiu em parafuso chato, que é o primeiro caso da aviação brasileira, e que não se entendia o que estava acontecendo e tudo mais, saiu um pouco do seu, enfim. Tá. Mas o Fantástico, a equipe da Globo conseguiu um acesso a um áudio exclusivo de uma conversa telefônica, troca de mensagens, perdão, entre dois mecânicos da Voipés, e um deles estava contando para o outro que naquele dia o piloto tinha solicitado manutenção para a parte de acúmulo de gelo que já vinha com problema. E aí o piloto não registrou a solicitação de manutenção. O mecânico, por sua vez, não registrou que o equipamento estava com problema. E seguimos para voar. A aeronave, então, liberada para voar. Caiu, ninguém sobreviveu. O áudio é ele dizendo que está com um remorso danado por não ter reportado os acontecimentos. Depois ele tenta se justificar dizendo que sofre muita pressão da empresa para não reportar um número muito elevado de manutenção na aeronave. E por que a gente está falando de avião? Porque a gente não está falando de avião. Vai, Ana, não estamos falando de avião. Exato, não tá falando de avião. Não adianta vir depois dizer que mas é porque se não for assim, eu não consigo fazer. Ou eu estou dando o meu melhor. Eu estou dando o meu melhor. Ou vou descer um degrau. Mas é porque a supervisora disse que tinha que ser assim. Mas é porque a gestão administrativa diz que não dá para fazer de outro jeito. A gente tem que se virar desse jeito. Eu queria fazer tudo isso, mas eu não consigo porque a empresa não me dá condições e eu tenho que fazer o que elas mandam eu fazer. E aí eu canso de responder essa pergunta e ainda sou, né? Ainda sou julgada como uma pessoa arrogante que não tem compaixão pela coleguinha. Mas eu achei Mas fala pra mim. Mas fala pra mim. Eu queria fazer tudo isso, mas pois a coordenadora não deixa, mas a empresa não deixa, mas o administrativo não deixa, mas o que... Você tá oferecendo serviço pra essa gente por quê? Pra quê? Porque, pra passar raiva? Vamos analisar aqui. Ou pra ser conivente? Vamos analisar aqui. Eu tô dizendo que é importante, que a gente achou o teu espelho. Bom, eu achei o teu espelho, que é o Lito, porque, gente, eu vou botar depois o Lito pra tu ver quem é. Porque ele fala,
Se você está sofrendo pressão da empresa em que você está trabalhando, é melhor você pedir demissão, ficar desempregado e conseguir dormir do que você não conseguir dormir porque você deixou de fazer algo com medo de enfrentar. Ele não fala essa coisa, ele fala de uma cultura organizacional mas acaba que é. Exato. Porque acaba que é. Exato. Né? E aí eu volto lá, lembra que a gente leu aquele texto do Matt Broderick sobre como que você identifica que a empresa tem práticas éticas quando você está fazendo um processo de seleção para trabalhar para essa empresa. Então, processos de seleção não é só a empresa que seleciona funcionário. O funcionário também está selecionando em qual empresa ele vai oferecer o serviço dele. Para qual empresa ele vai trabalhar. E aí você tem que saber quais são as práticas da empresa, quais são as características dessa empresa, né? Para você poder escolher trabalhar numa empresa que vai te dar segurança, numa empresa que tem valores alinhados aos seus, numa empresa em que você não vai ficar o tempo inteiro frustrado, ou que você não vai ficar o tempo inteiro com medo. O Rito continua igualzinho a gente. É bonito ver alguém... Gente, eu vou dizer pra vocês uma coisa que me dá tesão. É ver gente competente trabalhando. Caramba, meu Deus! Como é lindo ver o competente trabalhar. É lindo. E ele diz assim, o mecânico é obrigado pela sua classe de reportar pipipi, popopó. O piloto, por sua vez, é obrigado pipipi, popopó. Aí ontem, a gente estava conversando sobre uma puta de uma falta ética de uma psicóloga que prestava no passado, porque não vai prestar mais serviço para uma cliente que eu acompanho. Aí a gente foi no código de ética. Tá lá. Tá lá. Não dá nem pra dizer que... Ai, porque depende do caráter da pessoa. Não, depende dela saber as práticas da profissão dela. Da profissão dela. Em outras palavras, depende dela ser uma psicóloga competente ou incompetente. Ai, porque precisa de regulação da profissão ou do não sei o que lá. Gente... Toda profissão tem código de ética. E assim, você precisa que alguém possa te punir para você fazer o certo? Porque se você não acredita em Deus, quer dizer que você é um depravado, não tem nada pra você que controle o seu comportamento. É a mesma lógica, né? Então, assim, talvez se você... O Zé Marcelo o PC de aviação é toda cheia de protocolo de segurança. De aviação não, ele é das plataformas de petróleo. Ele trabalha na Petrobras. Petrobras. Já tá aí? Aliás, não tá não. Aliás, qualquer empresa que se mantenha no mercado em expansão é lotada de protocolos. E é isso. Então, aquilo que ele tava falando, né? É uma sucessão de erros que deveriam estar sendo monitorados e são monitoramentos e processos muito complexos e que dependem da coordenação de muita gente para acontecer. Se eu tenho muita gente que precisa se coordenar para se comportar dentro de contingências muito complexas, eu tenho que ter a descrição desses processos de maneira absolutamente clara para todo mundo conseguir seguir exatamente como está no processo e para eu conseguir monitorar que está sendo seguido exatamente como deve ser. Não é no feeling. Porque eu faço assim. Não, porque quando eu vejo... Mas eu contratei a pessoa que disse que era coordenadora... Então, ela é que tem que saber o que faz. Eu não tenho que ficar ensinando. Eu contratei, ela disse que era coordenadora, agora ela tem que fazer o que ela faz. Eu não tenho que ficar ensinando nada pra ninguém. E sabe o que é pior nisso tudo, gente? Que é o que me deixa absolutamente revoltada? A impunidade. Sabe por quê? Porque a empresa está sendo oficialmente cobrada pelo que oficialmente está registrado. E oficialmente a aeronave está apta para voo. Isso. Aí fala, mas porque na semana anterior uma comissária de bordo fez um vídeo na sua pipipi falando das condições da aeronave por dentro. Isso foi reportado oficialmente? E eu acho que
E a gente passa essa situação da coleguinha que teve um monte de atitudes antiéticas e antiprofissionais, não é uma coisa que acontece uma vez na vida da morte. A gente ouve o tempo inteiro. Então, eu na supervisão, então, eu quero morrer, porque assim, desconfio que a criança está sendo abusada. A acompanhante terapêutica na escola relatou que a criança está sofrendo bullying. Pela professora, muitas vezes. Né? Eu eu sei que a minha colega, ela tá lixando a unha com a criança solta, rodando dentro da sala. Eu sei que eu já entrei várias vezes. Tá no WhatsApp. E a colega tá no WhatsApp e a criança tá lá solta. Ou eu vejo pela câmera. Ai, que me aconteceu esses dias que eu fiquei lívida. Ai, que palavra bonita, que eu fiquei lívida. Agora eu estou lívida. Já é a 3ª ou 4ª vez que a gente tem que chamar a mãe, porque a criança chega aqui e está com a fralda suja, a criança tá toda assada, essa fralda não foi trocada desde as 8 horas da manhã, já são 4 horas da tarde. A criança chega aqui com cheirando mal e a gente percebe que faz 2, 3 dias que ela não toma banho. O pai a gente pega a lancheira. Essa aí é uma clássica. A gente pega a lancheira na hora do lanchinho e tem comida estragada dentro da lancheira. Então, assim, você já presenciou diretamente 3 ou 4 ou 5 eventos de negligência parental e até agora você não fez uma notificação para o conselho tutelar. E lá no conselho, no código de ética... A gente é obrigado, a gente chama notificação compulsória. Você não tem que tomar decisão. Você presenciou ou desconfiou, você tem que fazer uma notificação compulsória. Tem outra coisa também que eu quero pegar para ler. Quem que a gente tá protegendo quando a gente faz essas coisas? Eu sei quem. Eu estou me protegendo. Ah, sim. Sendo bem honesta, eu isso. estou me protegendo. Por quê? Porque eu tenho uma desabilidade de enfrentamento, de posicionamento, também não quero resolver, aí eu fico me escondendo atrás, eu tenho medo de perder meu emprego, de ficar indisposta com a minha coleguinha de trabalho, porque é a relação próxima que eu tenho. Então, eu escuto muito, principalmente quando quando tem algum sinal, alguma desconfiança de abuso sexual, eu sempre escuto, eu tenho medo de ser processada. Você vai ser processada. Você vai ser. Você tem um CRP ativo, você formou em psicologia, foi a carreira que você buscou, então você já devia ter sido avisada de que em algum momento da sua carreira você vai ser processada. Se você trabalha com criança ou com mulheres, com uma probabilidade muito grande, certo? Se você trabalha em RH, principalmente na parte de seleção e treinamento, com uma probabilidade muito grande. Porque se não for o funcionário te processar, vai ser a empresa. Porque você lembra que você trabalha para a empresa, mas o seu dever, sua responsabilidade ética e profissional é com a pessoa que você está lidando diretamente, porque você é uma profissional de psicologia, certo? Então, continua tendo que manter a confidencialidade, continua tendo que ter termo de consentimento esclarecido, continua tendo que ter posturas técnicas baseadas em evidência. Olha, ao psicólogo é vedado ser conivente com erros, faltas, violações de direitos, crimes ou contravenções penais. Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão. Mas tem uma aqui que é dizendo que eu preciso estar, os valores da organização que eu trabalho precisam estar alinhados com os valores da minha profissão e meus. Aqui, ó. Cadê? Achou? Se
ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados de avaliações. Você presta serviço para a empresa, mas a sua ética e a sua responsabilidade em manter a fidedignidade da avaliação, manter a confidencialidade do que a pessoa falou com você num contexto de uma pessoa falando com um profissional de psicologia. Eu vou contar. Eu vou só ler isso daqui e a gente vai falar sobre isso. Mas eu sei qual que você está procurando, tá? Que fala claramente isso. Tá aqui, artigo 3 do Código de Ética do CFP, que Código de Ética da Psicologia. A psicóloga, eu vou ler assim, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas vigentes e a sua compatibilidade com os princípios e regras deste código. Então, considere, né, muito bem para quem você está trabalhando, né, e quais são as práticas da pessoa que você, da empresa que você está prestando serviço. E aí, sabe o que acontece? Assim, eu vou dizer, quando eu ouvi o áudio desse mecânico, eu ouvi os relatos das diversas pessoas que hoje estão arrependidas, né, sentem remorso, porque sabiam o que era o certo a fazer, o que precisa ser feito, mas por diversas contextualizações que não justificam a omissão, hoje vão carregar esse peso para o resto da vida. Esse mecânico, eu sinto muita dor. Uma pessoa que, com toda absoluta certeza, ao longo da sua trajetória de vida, não teve modelo, orientação, instrução ou até segurança, rede de apoio, para que ele pudesse peitar uma organização e aguardar o período sem emprego até conseguir outro emprego. Né? Porque também a gente precisa falar disso. Sim, e é exatamente por isso que, né, quem tá em cima, quem detém mais poder, joga essas responsabilidades, essas situações de risco para quem tá embaixo, porque quem tá embaixo tem menos escolha e as consequências afetam mais. Né? Porque imediatamente. Porque eles não têm acesso eles não controlam os reforçadores. Quem controla o reforçador é quem está em cima. Né? Então, sim, e é justamente por isso que você tem que conhecer quais são os valores, a missão, a visão da empresa, quais são as práticas dessa empresa, se ela vai te dar respaldo técnico, jurídico, se ela vai te dar segurança para fazer o trabalho que você tem que fazer de maneira adequada. Né? Porque senão você vai se colocar nesse lugar de ter que fazer esse tipo de escolha. Né? E quanto maior a responsabilidade do cargo ali, da função, mais perigo você corre, mais risco você tem de ser obrigado a tomar uma decisão sob controle do que vai faltar para você, da sua perda imediata, da sua realidade imediata de privação de acesso a reforçadores, e menos sob controle de regras éticas a médio e longo prazo que vão, né, ter consequências para o outro e não para mim diretamente. Coisas mais graves que eu acompanhei nesse período que eu sou consultora. Criança soltou do nada. É sempre do nada, incrível. Um evento único, exclusivo na face da Terra. A criança se soltou, bateu contra a porta de vidro e se cortou. Na hora que a AT se virou para fazer a anotação.
Quando eu recebi esse relato com choro. As pessoas estavam muito preocupadas. Meu Deus, a gente correu, levou para ambulância. Dali para frente fez tudo certinho. Mas dali para trás, de novo, não foi o vidro que quebrou. E não foi a criança que correu, e não foi a AT que virou. Anotar. Foi. Porque tinha uma porta de vidro num lugar que tem criança autista que tem dificuldade de seguir instrução e tem dificuldade de controle de impulso. Por que tem uma porta de vidro num lugar que atende criança, ponto? Né? Alô, vigilância sanitária. Porque fica mais bonito. É porque a casa é alugada, eu não posso trocar. Essa AT, por que ela está sozinha com uma criança que tem esse tipo de padrão de comportamento? Não faz isso, mas você já não avaliou que ele tem dificuldade de controle de impulso? Assim, eu não sabia disso. Por que uma coordenadora de aba que lida com crianças com grande nível de suporte e dentro do espectro, cuja uma das maiores características é a dificuldade de controle de impulso, não sabe identificar padrões de dificuldade de controle de impulso? Por que essa empresa que lida com essas crianças, com essas características, contrata essas pessoas sem se certificar de que elas têm as habilidades necessárias para oferecer esse serviço com segurança para as crianças que são clientes dessa empresa? Então, vocês veem a sucessão de erros? Mas isso foi um caso único. Eu vou contar outro. Durante uma criança tranquila, autista, na sala de integração sensorial com a profissional presente, que foi organizar a sala ao final da sessão com a criança lá dentro. A criança, ao passar por um equipamento que ela tem o hábito e o costume de passar, quebrou o braço. Ela estava passando, o equipamento atacou ela. Oi? Quebrou o braço. Então, eu tenho aquele caso não era nosso, mas que saiu nas várias matérias da criança que passou perto de... queimou. Teve uma queimadura do negócio do chá. É que eu tava tomando chá, aí ela passou perto, aí o chá caiu, aí ela se queimou, mas é uma coisa que não costuma acontecer. E aí na nossa cultura, quando a gente vê uma matéria sobre um acidente de avião, a gente fala uma fatalidade. Um acidente. Quando chega a hora da pessoa, não tem o que se possa fazer. Oi? Então, quando a gente fala que existem agências de controle que usam a estratégia chamada naturalização para, né, manter práticas que só beneficiam a quem tem controle, é disso que a gente está falando. Essa ideia de que quando chegou a hora da pessoa, não tem jeito. Quando a gente está sob controle dessa regra, eu tenho muito menor probabilidade de tomar atitudes, de me comportar de modo a fornecer sistemas de segurança. Porque eu acredito que quando chegar a hora da pessoa, não tem o que fazer. Então, talvez eu esteja gastando tempo, dinheiro, esforço para botar um negócio de segurança que, se for a hora da pessoa, não vai ter mais jeito. Mas sabe o que é? Vocês são muito cri-cri. Porque tem que fazer tudo. E a gente sabe que as coisas, elas não... Né? Se for ter que acontecer exatamente como deve, a gente... Gente, quem trabalha diretamente comigo sabe o tanto que eu sou flexível. Que tu é flexível. Tanto que eu... Ok. Olha, protocolarmente é isso, assim, assado. Nós temos essa realidade. A função específica é essa. O que a gente pode fazer para tornar a coisa o mais eficiente possível dentro da realidade que a gente tem. Às vezes flexibiliza uma coisa ou outra, porque eu sou analista de comportamento, eu tô olhando para a função. Tá? Eu sou analista do comportamento, eu tô o tempo todo fazendo análises funcionais para poder prever consequências, para poder fazer modificações ambientais, para que comportamentos aconteçam ou não aconteçam
Porque eu sei fazer análise funcional e prever quais consequências prováveis de um comportamento acontecer ou não acontecer em um determinado contexto. E com isso eu sou capaz de ser flexível. Tem hora que não existe flexibilidade possível. Tá? Então, você presenciou uma situação de negligência parental que coloca uma criança com deficiência. Então, não tem só. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem o Código de Ética da Psicologia, e você fez tudo isso é lei. Tá? Tudo isso é lei. Inclusive o Código de Ética da Psicologia, ele tem poder de lei para quem tem um CRP. Então, assim, você tem tudo isso e ainda assim você quer flexibilizar uma situação que não é flexibilizável. E eu ainda assim consigo, ok, nós vamos descrever isso de maneira acurada, nós vamos juntar tudo o que é documentação sobre isso, chama lá o departamento jurídico agora, porque ele tem que estar preparado. Não é assim para ele dizer como é que faz para dar um jeitinho, não. É para ele se preparar, porque isso vai acontecer. E ele vai ter, né, que te proteger. Sabe uma reflexão que eu tenho feito ultimamente? Eu falava sobre isso, mas todas as coisas eu falo há muito tempo, mas a gente vai amadurecendo, inclusive, a forma de pensar sobre as coisas, né? Quando o seu trabalho, ele é um trabalho que envolve diretamente a consequência a um outro ser humano, ou seja, diretamente a um outro ser humano, você precisa encontrar um espaço na sua prestação de serviços para pensar sobre o que você está fazendo. Eu acho que ao pensar sobre o que está sendo feito, como as coisas estão sendo feitas, isso te tira do automático. Então, é esse espaço que a gente evita. Existem várias coisas. Uma das variáveis que não me colocam pensar estrategicamente, que não me colocam no lugar de pensar estrategicamente sobre a minha prestação de serviços, é a minha dificuldade de entender que pensar, analisar, refletir, pesquisar, olhar é trabalho. Eu venho de um lugar onde para trabalhar eu preciso estar externamente fazendo. Então, se você tem se isso bateu aí em você, você tem essa dificuldade, fica aí escrevendo enquanto você está pensando, né? Fica gravando áudio enquanto você está fazendo. Por quê? Porque quando a gente para pensar, porque acontece muito isso, parando para pensar é verdade. Então para pensar. Para para pensar mais. Para pensar. Para analisar. E aí isso eu estou falando de um indivíduo. Quando a gente está falando de um sistema em que as pessoas entrelaçadamente se comportam para que um produto seja, para que algo seja produzido, então é fundamental que você pare para pensar, para contemplar, olhar, não é coisa de vamos abraçar a árvore, não, para olhar para o funcionamento das coisas. Isso. Vai fazer um monitoramento da sua equipe sem pauta. Você entende? Porque, eu tô chegando aqui, então eu venho aqui cheia de perguntas. Não pergunte, senta num canto. Vou dizer o que eu fazia. Eu posso falar que eu fazia direito. Eu fazia isso daqui, ó. Eu chegava nos setores da minha empresa com uma coisinha para eu estar fazendo algo, sentava lá, dizia bom dia, perguntava se eu podia ficar, é óbvio que eu ia, independente da resposta, e começava a fazer origami e estar lá. Sabe por quê? Ao estar, você percebe, você ouve. Isso. Primeiro você vira um pouco de ruído branco, né? Você, com o tempo de você estar ali, e aí você começa a perceber. Mecanismo de controle, né, gente? Já dizia o tio Skinner que controle face a face
é o controle mais forte que existe. E dizia o ditado popular, repetindo o Skinner, em outras palavras, que é o olho do dono que engorda o boi. Ai, quero falar sobre isso um pouquinho, porque eu fico deixando para depois. Helena, amor, faz um corte disso que eu vou falar agora Olha o e bota corte. separado. Eu vou olhar para ali que ela vai fazer o corte ali. Ah, ela faz aqui, eu sei lá onde. Helena, se organize. Eu assisti, inclusive recomendo que vocês entrem lá no YouTube, coloque Flow Podcast, calma, e assistam o podcast com a Luísa Trajano. Viu aí? É. E a Luísa, a despeito de toda a condução do podcast, então eu não assisti porque é o Flow, eu assisti porque é a Luísa Trajano, que ela é uma senhorinha da voz trêmula, mas ela foi falando ao longo deste podcast os fundamentos, a estrutura de uma gestão. Ana, até hoje, ela, logicamente, gente, ela é muito rica, então ela tem uma equipe que faz a triagem para ela. Claro. Mas até hoje, sabe quem que responde as mensagens? Eu vou, inclusive, testarei eu. As mensagens no Instagram dela, não é das Casas Bahia, dela. É ela, porque o Instagram é dela. Mas, Lid, a equipe dela fez toda uma triagem das perguntas, entregou pronto para ela. Ela responde. Até hoje, ela não está mais à frente dos negócios, ela faz parte do conselho. Sobrinho dela. Ela faz parte do conselho. E a empresa teve todo o trabalho de sucessão familiar feita por uma empresa que foi contratada para selecionar e preparar os membros da família. Não foi assim, vai ficar pro meu filho. Não, inclusive ela botou todo mundo para fora. Vão fazer outras coisas fora, vão trabalhar fora, vão não sei o que lá fora. Ela fala sobre isso. Aí ela também acompanha. Não, foca, Lid. Assistam lá, mas depois eu falo da gestão de luxo, ela tem consultoria com eles também. Sim. Foca. E aí ela fala que ela também, até hoje, mesmo não estando à frente dos negócios, ela está lá com a linha de ponta, com a linha de frente com os vendedores. Ela conversa com eles, ela não sei o que lá com eles, ela disse assim, eu não estou mais à frente, mas eu sei de tudo que acontece dentro da empresa. Sim. Eu não tomo decisão, mas eu estou à frente. Então, conversa diretamente com o cliente, está atenta, mesmo que não seja ao vendedor, ou seja, ao aplicador, que é o contato direto do cliente com a sua empresa, é o aplicador, então ela está lá, sabendo quais são as dificuldades deles, as dores deles. Ela fomenta inovação dentro da empresa, porque ela falou, sempre gostei de viajar, viajei, e toda viagem que eu faço, eu pesquiso. Não quero falar dos dinheiros da pessoa, tá? Mas que ela pesquisa sobre. E tem uma parte linda que eu vou falar num outro momento, quando ela contando do processo de implementação de uma loja virtual, que não era online, não era porque não tinha internet, mas que ela pegou esse exemplo lindo que ela fez sobre um marketing de informativo, com propaganda na TV e na rádio. Então, assim, você precisa. Não cabe a você, que é dona de um PJ ou que é profissional autônoma, não cabe a você dizer, mas foi fulano que errou. Ai, não, gente. Igual a Voipes dizer assim, mas foi culpa do mecânico que não registrou lá. Exato. Então, assim, se uma pessoa dentro da sua empresa, sob a sua gestão, comete um erro, o erro é seu. O que você fez ou deixou de fazer que permitiu que aquela pessoa se comportasse dessa maneira e produzisse essa consequência, né? Ah, mas eu não tenho como controlar o caráter das pessoas. Foi você que selecionou a pessoa para trabalhar aí, né? Então, assim, essa é a máxima do RH, né? Se a gente não tem como treinar, a gente precisa selecionar. Certo? E na outra direção também. Se você está
usando como desculpa para você fazer o que tá fazendo, que não tem como você fazer direito porque é a empresa que manda você fazer assim, então você assuma a responsabilidade pelos seus atos antiéticos com os quais você está concordando e sendo conivente. Eu vou colar com o assunto de um vídeo que eu tô produzindo. Aí você depois vai falar assim: mas tá vendo? Estão falando mal da análise do comportamento, porque tem adestramento, porque tem uso de petisco. Cara, porque tem? Porque tem. E por que que tem? Porque não é regulamentado, porque não é monitorado. Porque não é monitorado. Muitas vezes, a despeito do seu conhecimento, isso pode estar acontecendo no lugar que você, na sua empresa. Uhum. Na sua empresa. Pode ser que a prática que esteja acontecendo dentro da sua empresa, ela não esteja olhando para os melhores interesses do cliente. Aí você também não pode se esconder atrás do eu não tenho tempo para olhar, porque eu tenho muita coisa para fazer, sabe? Esse monte de racionalização, né? Porque já dizia um cara, né, que palavra, papel, né, aceita tudo. E palavra é só você encadear uma palavra na outra, se elas grudarem, fez sentido. Não é verdade isso. Né? Então, a gente tem, o nosso cérebro é feito para isso. Para racionalizar, para dar um motivo, para buscar uma causa, nem que seja só dentro da nossa cabeça, para aquilo que a gente faz, né? No cognitivismo isso chama dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. A gente tem que parar de aceitar essas falas. A gente tem que parar de aceitar essas falas. Não dá para você ouvir uma pessoa falar, mas é porque se eu não atender assim, quem é que vai atender? Que não seja eu que esteja fazendo algo tipo, né? É problema seu? Não. Isso justifica ou de alguma forma ameniza o fato de você estar fazendo errado? Uma coisa que você sabe que vai ter uma consequência ruim? Não. Não justifica e nem deveria ser controle. Mas tira a culpa, né? É o alívio imediato da culpa, né? Então é aquela fugazinha, aquela esquivazinha gostosa de se fazer. E aí, eu acho que o problema é a gente não tem deixado claro o suficiente quais são, de verdade, as habilidades necessárias para oferecer um serviço de qualidade em análise de comportamento aplicada para a população neurodiversa. Isso não está claro para ninguém. Porque botaram na cabeça de vocês que é só fazer um cursinho de especialização de 360 horas que você faz em 40 horas online. Que você tá pronto para fazer isso. E pior, ninguém disse, mas você botou na sua cabeça que não só você tá apta a fazer esse atendimento, prestar esse serviço, como você também está apta a abrir uma empresa para prestar esse serviço e contratar pessoas e fazer contratos com operadoras de saúde. Toda vez que a Lid vem contar um absurdo, eu começo a andar pra trás, sabe aquele, né? Eu falo, meu Deus, mas o buraco é tão mais embaixo que eu tenho a impressão de que a gente tá o tempo inteiro fazendo manicure, sabe? Eu conto mesmo muitos absurdos. Tá só na manicure aqui, a gente tá só, né, resolvendo sintoma, mas ninguém tá. Porque a gente não consegue. É muito. Não dá pra chegar lá. Tanto é que, pra você ver, eu fui voltando. Né? Eu fui voltando, porque eu achava que tem que ensinar esse protocolo, tem que ensinar essa racional, tem que implementar essa matriz. Volta até a origem das espécies. Mas eu acho que, no nosso caso, tirando a parte que às vezes eu acho que eu tenho que voltar no terceiro ano do ensino básico, porque, né, interpretação de texto e fazer gráfico e plano cartesiano é um negócio que a gente viu no terceiro ano, né? Mas, enfim.
Mas eu acho que, assim, tem que voltar até onde está isso aqui. Quem está permitindo que essas pessoas façam isso? A quem isso beneficia? A pergunta é essa. A quem isso beneficia? Né? Tem uma aparência de que está beneficiando a população que precisa desse serviço, porque... Oi? Voltamos? Voltamos. Veio uma mensagem aqui. Dá uma impressão de que está beneficiando a pessoa, está imediatamente beneficiando a população que precisa desse serviço, porque está aumentando a oferta desse serviço, a oferta de profissionais. Mas esse serviço, quando ele é prestado por esses profissionais, está de fato beneficiando essa população. É aquela coisa que a Amanda Bueno sempre fala, né? A diferença é que um médico ruim mata agora. E o analista de comportamento ruim vai matar daqui a 2, 3, mata aos poucos. A prazo, daqui a 2, 3, 4 anos que você vai ver só, né, o estrago. Dá a impressão de que a gente está formando profissionais no nível de pós-graduação, que a gente está... Mas tem alguém monitorando essa formação? Essa pós-graduação? Se está sendo feita da maneira adequada? Se está seguindo as diretrizes da área? Se está cobrindo realmente os pontos que precisa cobrir? Já vai me dando desânimo. Pois é, isso que eu tô falando, vai dando um desânimo. E aí, ok, e a quem isso está beneficiando? Então, não é ao profissional, porque ele está tendo acesso à formação de excelência, não está. Não é a população que recebe o serviço, porque ela não está recebendo um serviço efetivo. Eu vou ter que falar quem está beneficiando, gente, além dos donos da pós-graduação e dos donos de operadora de serviço, que compra profissional barato e incompetente, e ele tem o benefício imediato de gastar pouco dinheiro e o benefício a longo prazo de aí ninguém mais vai querer essa merda desse serviço, eu não vou ter que pagar por ele mais. Sim, se você planejou a sua vida para passar 3, 4, 5 anos sendo analista do comportamento, encher o cu de dinheiro e depois ir fazer outra coisa, seu plano tá funcionando. Agora, se de fato, né, você está nesta área e você escolheu esta carreira e você se interessa por esta ciência e você quer que isso seja, né, uma missão de vida, a gente precisa começar a fazer alguma coisa, porque a gente sentar e ficar assistindo o que tá acontecendo, gente, onde vocês acham que a gente vai? Volto à minha frase, é muito lindo ver o competente trabalhar. Exato. É muito lindo. Eu tiro a plaquinha de aba, boto a plaquinha de ACT e continuo fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, ganhando a mesma coisa que eu tô ganhando, mas e você? E todo mundo que tá empregado na sua clínica? E você que tá investindo dinheiro, e não é pouco, em curso, em especialização, em mestrado, em ampliação da sua clínica? Então, assim, não é só eu sento aqui, eu abro o meu negócio, eu ofereço meu serviço, eu garanto que o meu serviço tá bom e isso vai ser o suficiente. Não vai. E ainda tem outra coisa, além, que é você precisa cuidar de tudo isso na sua profissão, dentro da sua empresa, e você também precisa ser uma pessoa ativa no cenário que você está incluída. Você tem que ser um agente político em todas as instâncias da sua vida, porque você vive em sociedade. A sua existência depende de relações interpessoais. Você tem que aprender a ter habilidades políticas. E é exatamente isso que a gente está falando quando a gente fala que não adianta só você abrir a sua clínica, garantir que você presta o seu serviço de maneira adequada, estar feliz com isso, o resto do mundo que se foda. Porque o resto do mundo que se foda vai
voltar para morder a sua bunda. Porque quando a área toda tiver uma fama horrorosa e ninguém mais quiser, né? Do mesmo jeito que hoje a gente fala coach, né? Você fala, eu acho que eu vou contratar um coach. Coach, aquele negócio de enganação, né? Porque o que era coach virou isso, e essa é a... Eu duvido que existem gente fazendo coach de verdade como deveria ser feito com função e efetividade, com certeza, senão a Aldamar me processa. Mas... Porque coach é uma palavra em inglês para treinamento, né? E ele descreve uma estratégia específica de ensino e obtenção de objetivos específicos. Mas, pontuais. Mas é isso. E a gente viu isso acontecer com coach, a gente viu isso acontecer com N coisas. Constelação familiar já nasceu para ser. Mas está acabando com a psicologia. Porque já tomou o lugar da psicologia científica dentro, por exemplo, do sistema jurídico. Oh, Deus. Né? E aí? Então, é isso que vai acontecendo quando a gente não toma nenhuma atitude, a gente finge que não tá vendo ou que o problema não nos afeta. E aí você vai dizer assim, tô com um remorso danado. Que é como a gente fecha, como a gente abriu. O remorso, e é isso. O seu compromisso precisa ser com você, com a sua cabeça tranquila no travesseiro, com você sentir, perceber, analisar que você está vivendo uma vida da qual você se orgulha em contar sobre, porque se você, ao ficar só na sua companhia, você quer sair correndo, bora olhar para isso. Né? Mas é a consciência também de que para você botar a cabeça no seu travesseiro, feliz da sua vida, todo santo dia, não é só para você que você tem que olhar. Não. Né? Não é só garantir que o que você está fazendo está dentro do seu critério de validade social. Não é moral, né? Não é moral, é ética que a gente tá. Para você conseguir fazer isso, você tem que olhar para todos os outros agentes aí, né? Mas ficar na internet gritando muito também, não sei, deve funcionar. O que dá para fazer agora é isso, né? E garantir que, né, no meu serviço também eu deixo claro para todo mundo o que está sendo feito, por que está sendo feito, quais são as consequências, que se você continuar fazendo vai dar merda. Aí a escolha de continuar fazendo ou não é minha mais, né? A minha escolha é continuar oferecendo o meu serviço, trabalhando com essa pessoa ou não. A melhor coisa do mundo foi quando eu aprendi a demitir cliente. Gente, obrigada por todo mundo que ficou aqui agora, até aqui. Até aqui, tentando ouvir no radinho de pilha. Obrigada. A gente volta quinta que vem, tá bom? Com o microfone. Beijo. Vamos fazer ali a abertura? Cansaço. Mas vamos aqui. Oi, eu sou a Lidy Queiroz, eu sou psicóloga, mestre e doutora em análise do comportamento, com especialização em gestão de pessoas, OBM e ACT. Trabalho com desenvolvimento de habilidades comportamentais para pessoas que atuam com atendimento de pessoas com atraso no desenvolvimento. Onde? Quer começar de novo? Acho que não. E com consultoria de gestão comportamental para donas de clínicas ABA. Oi, eu sou Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, eu sou mestra em educação especial e doutora em psicologia do comportamento da cognição, e eu tenho especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo e em terapia de aceitação e compromisso, ACT. Eu trabalho dando consultoria, supervisão, treinamento, orientação e acompanhamento para profissionais e equipes de ABA que estão oferecendo serviços para a população neurodiversa.
Ficamos um pouquinho depois. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Coragem, viu?